Imagine acordar e descobrir que ganhou 200 milhões de reais na loteria. Seu primeiro instinto pode ser gritar aos quatro ventos, largar o emprego e encher sua família de presentes. Mas e se sua família tiver um histórico de ver você apenas como um caixa eletrônico? E se contar a eles pudesse destruir sua vida em vez de consertá-la? Foi exatamente esse o dilema que enfrentei. Em vez de comemorar, fiz uma escolha perigosa, mantive segredo. Então planejei um teste, uma simples mentira sobre perder o emprego para ver quem ficaria ao meu lado quando eu não tivesse nada. Os resultados foram de partir o coração enfurecedores e, no final, libertadores. Antes de mergulharmos nessa história de decepção e revelação, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Junte-se a nós para ver quem passou no meu teste e quem falhou espetacularmente. Sou Camila Nogueira, embora a maioria das pessoas me conheça simplesmente como Cami. Tenho 34 anos e tudo mudou na última terça-feira, quando olhei para meu bilhete de loteria e percebi que aqueles 6 números perfeitos significavam que eu tinha acabado de ficar 200 milhões de reais mais rica. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava processar o que estava vendo. Assim que a descrença desapareceu, uma determinação inesperada tomou conta de mim. Eu não diria uma palavra sobre isso a ninguém. Minha família e dinheiro nunca se misturaram bem, e experiências passadas me ensinaram exatamente o que o silêncio poderia proteger. Até aquela terça-feira transformadora, minha existência era dolorosamente rotineira. Eu era contadora em uma pequena empresa de marketing em Curitiba, ganhando o suficiente para sobreviver, mas nunca o suficiente para me sentir verdadeiramente segura. Meu apartamento de um quarto na periferia da cidade era simples, nada especial, mas me dava uma sensação de independência. Cada manhã começava às 6 com uma xícara de café e um pavor persistente de prazos e contas. O trabalho me consumia especialmente durante a época de imposto de renda, quando semanas de 60 horas se misturavam umas às outras. Quanto à minha família complicada, nem começa a descrever. Meus pais Gregório e Diana Nogueira se separaram quando eu tinha 14 anos, e ambos se casaram novamente em 2 anos. Papai, um professor de física do ensino médio, escolheu Estefânia, uma corretora de imóveis, cujos gostos iam muito além do salário dele. Mamãe Diana casou-se com Walter, um empresário rico conhecido por seu controle rigoroso sobre cada centavo. E em algum lugar entre tudo isso, eu tinha 2 irmãos. Minha irmã mais nova, Luísa, agora com 30 anos, sempre deteve a admiração da família. Ela se formou em uma universidade de elite e casou-se com Paulo, um cirurgião de sucesso, e se estabeleceu em uma vida suburbana perfeita com seus 2 filhos lindos. Meu irmão, Jonas, 36 anos, não poderia ser mais diferente. Brilhante e carismático, como a estabilidade sempre lhe escapou. Ele flutua entre empregos e relacionamentos, tratando empréstimos familiares como uma porta giratória. A rotina nunca muda: um telefonema frenético, um pedido de desculpa sincero, uma promessa de pagar seguido de silêncio até o próximo desastre financeiro. E o resto da família não era muito mais simples. Tia Marta, irmã mais nova da mamãe, era a rara exceção, genuína, gentil e firme. Ela lecionava no ensino fundamental, sobrevivendo com um salário modesto, mas de alguma forma conseguia estar lá, sempre que alguém precisava dela. Seu Honda antigo chacoalhava como se pudesse desmoronar a qualquer momento, e seu apartamento minúsculo transbordava livros, plantas e calor humano. Reclamar simplesmente não era da natureza dela. O mesmo nunca poderia ser dito da tia Helena, irmã mais velha do papai. Ela se casou com dinheiro e garantiu que ninguém esquecesse. Feriados com ela eram uma aula de condescendência, alfinetadas, sutis, sobre meu emprego, meu apartamento modesto e minha falta de marido. Seu filho Renan espelhava sua arrogância, mas não sua fortuna, e seu crescente vício em jogos de azar era o segredo de família que todos ignoravam educadamente. Anos vendo a generosidade se transformar em arrependimento me endureceram. Quando Jonas implorou por 5.000 reais para entrar na reabilitação,
3 anos atrás, drenei minhas pequenas economias para ajudar apenas para descobrir mais tarde que ele nunca havia feito o check-in. E quando Luiz alegou que estava com pouco dinheiro para as despesas do casamento, coloquei R$2.000 no meu cartão de crédito, após a promessa dela de me pagar depois da lua de mel, uma promessa que, sem surpresa, nunca se materializou. 5 anos se passaram e eu ainda estava esperando Luísa cumprir sua promessa. Quando meu pai ligou pedindo ajuda para consertar o telhado danificado por uma tempestade. Transferi o que podia apenas para rolar pelas redes sociais semanas depois e ia encontrar fotos dele e de Estefânia relaxando em uma praia em Porto de Galinhas. A única pessoa que realmente sabia o quão profundamente esses momentos doíam era minha amiga mais próxima, Carla. Carla e eu nos conhecemos na faculdade. E ao contrário de tantos relacionamentos na minha vida, o nosso nunca vacilou. Ela trabalhava como enfermeira, conhecia o significado de trabalho duro e nunca me criticava pelas emoções confusas que eu carregava em relação à minha família. Sempre que o ressentimento começava a surgir, ela gentilmente me lembrava que nem todo mundo estava lá para explorar minha bondade. O trabalho oferecia pouco alívio. Meu supervisor Arnaldo tinha um jeito de apresentar minhas ideias como se fossem dele, sempre que clientes estavam na sala. Meu colega de trabalho, Diego, rotineiramente saía mais cedo me deixando para arcar com suas tarefas inacabadas. E de alguma forma, ele era sempre o elogiado pelo esforço da equipe. Mesmo assim, mantive o foco me convencendo de que a consistência acabaria levando ao reconhecimento. A única pequena rebelião que me permitia era um bilhete de loteria semanal, uma tradição inofensiva, da qual todos ao meu redor zombavam. Toda sexta-feira eu passava na lotérica da esquina, gastava R$10 e saía agarrada à minha frágil esperança. Mamãe chamava isso de imposto de matemática para sonhadores. Jonas gostava de brincar que eu deveria apenas entregar o dinheiro a ele e economizar tempo. Papai transformava cada menção a isso em uma mini palestra sobre probabilidade e más decisões financeiras. Mas para mim, aqueles pedaços de papel não eram sobre lógica. Eram sobre possibilidade. Um vislumbre de liberdade que eu não conseguia largar. Minhas aspirações eram simples: ver mais do mundo além da neblina e dos pinheiros do sul do Brasil. Talvez fazer um mestrado em uma área que despertasse minha curiosidade. E finalmente chegar a um ponto em que um pneu furado ou um alternador quebrado não me levasse ao pânico. A realidade, no entanto, contava uma história diferente. Meus 30 e poucos anos chegaram com dívidas estudantis persistentes, saldos de cartão de crédito teimosos e um malabarismo mensal que não deixava margem para erros. Compras, aluguel e gasolina devoravam meu salário. Carla e eu nos permitíamos um jantar fora ocasional, mas até isso exigia planejamento cuidadoso. Eu caçava descontos, recortava cupons, memorizava ciclos de vendas e sabia exatamente onde encontrar o café mais barato. Meu Corolla de 10 anos tossia e gemia sempre que chovia, mas substituí-lo era um luxo que eu não conseguia nem começar a imaginar. Eu tinha aperfeiçoado a máscara de compostura sorrindo durante as conversas, enquanto mentalmente contava despesas, decidindo se podia me dar ao luxo de aceitar um convite para jantar ou se precisava inventar um motivo para ficar em casa. Essa era a minha realidade antes de tudo virar de cabeça para baixo. A vida era previsível, ocasionalmente frustrante, às vezes solitária, mas estável o suficiente para parecer segura. Eu nunca imaginei que um pequeno pedaço de papel reescreveria todas as suposições que eu tinha sobre mim e minha família. A ironia foi que comprei o bilhete premiado no meu aniversário de 34 anos. Veio no final de uma semana de trabalho brutal, onde Arnaldo mais uma vez reivindicou minha estratégia de economia de custos, como dele ganhando elogios que pertenciam a mim por direito. Como toda sexta-feira, parei no mercadinho do Sr. Gustavo, mas desta vez me desviei um pouco do hábito. "Feliz aniversário, Cami!" gritou o Sr. Gustavo quando entrei. Ele era um senhor idoso e amigável que administrava aquela lojinha há mais de 3 décadas, sempre cumprimentando os frequentadores pelo nome. "Obrigada, Sr. Gustavo. O de sempre e talvez um extra para dar sorte", disse eu, entregando-lhe R$20 em vez dos meus 10 habituais. Ele riu me passando os bilhetes. "Ostentação de aniversário, hein? Talvez hoje seja seu dia de sorte", provocou ele com uma piscadela.
Pela primeira vez decidi escolher meus próprios números em vez de ir com aleatórios. 3 e 16 para meu aniversário. 12 para o da mamãe. 21 para o do papai. 9 para o da tia Marta. E 30 para o da Carla. 6 números ligados às pessoas que moldaram minha vida para melhor ou para pior. Naquela noite, me dei de presente comida tailandesa, abri a garrafa de vinho que Carla tinha me dado e me acomodei para uma celebração tranquila. O sorteio foi ao ar às 8, mas mal prestei atenção rolando fotos das festas glamurosas de outras pessoas. Às 8h05, finalmente peguei meu telefone esperando a decepção habitual. O primeiro número coincidiu. 3. Eu sorri. O próximo 16. Meu pulso acelerou. Então vieram 12, 21 e 9. Minha respiração parou quando o número final 30 apareceu. Eu congelei. Por um longo momento não consegui me mexer. Isso tinha que ser um erro. Verifiquei o bilhete repetidas vezes, depois rebobinei a transmissão só para ter certeza. Cada número apareceu exatamente como impresso no meu bilhete. Minhas mãos tremiam tão violentamente que o controle remoto caiu no chão. Não pode ser, sussurrei para a sala vazia. Mas o site oficial da loteria confirmou. Eu era a única ganhadora de 200 milhões de reais. Após os impostos, minha parte chegaria a cerca de 120 milhões de reais, uma quantia tão vasta que parecia surreal para alguém que apenas horas antes havia comemorado um desconto de 10% no sabão em pó. Dormir foi impossível naquela noite. Em vez disso, sentei-me à luz do meu laptop, mergulhando fundo em histórias de ganhadores de loteria e o que aconteceu com eles. O que encontrei foi perturbador. Artigos narravam famílias destruídas, amizades arruinadas e pessoas outrora comuns destruídas pela riqueza repentina. Havia contos de parentes e velhos conhecidos saindo do nada implorando por esmolas. De ganhadores falidos em poucos anos mais solitários do que nunca. Uma manchete até chamava a loteria de a rota mais rápida para perder tudo o que importa. Ao amanhecer eu tinha me decidido. Eu receberia os ganhos, mas ninguém saberia. Nem meus pais, nem meus irmãos, nem mesmo Carla. Pelo menos não até eu ter um plano. Eu precisava de tempo para entender como essa fortuna mudaria minha vida antes que qualquer outra pessoa tentasse moldá-la para mim. Naquela manhã, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos e agendei uma reunião com Felipe Montenegro, um advogado especializado em direito sucessório e financeiro. O escritório dele ocupava uma torre comercial elegante no centro. Sentada na área de espera, agarrando minha bolsa com o bilhete premiado dentro, me senti completamente deslocada. Uma mulher comum, guardando um segredo extraordinário. Senhora Nogueira, cumprimentou ele calorosamente, estendendo a mão. Ele tinha cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos bem aparados e olhos inteligentes e tranquilizadores por trás de óculos de grife. Como posso ajudá-la hoje? Inspirei profundamente e deslizei o bilhete sobre sua mesa polida. Preciso resgatar isso, disse eu calmamente, sem que ninguém saiba que sou eu. As sobrancelhas dele se ergueram por apenas um segundo antes que o profissionalismo assumisse o controle. Entendo, disse ele calmamente. Bem, você veio ao lugar certo. Nas 2 horas seguintes, Felipe me guiou pelas minhas opções. Ele detalhou como criar um fundo fiduciário blindado, como os impostos seriam tratados e por que montar uma equipe de especialistas financeiros era essencial para preservar a riqueza. O erro mais comum, alertou ele, é compartilhar a notícia cedo demais. Uma vez que a palavra se espalha, não há como voltar atrás. Assenti grata por ouvir a confirmação do que meus instintos já me diziam. Quero lidar com isso corretamente, disse eu. Não quero que esse dinheiro destrua minha vida. E saindo do escritório dele com uma pasta de documentos e uma lista de verificação detalhada, senti uma mistura estranha de euforia e desconforto. Eu tinha mais dinheiro do que jamais ousara imaginar, mas nenhuma alma para contar. Daquele dia em diante eu viveria 2 vidas, uma como a mesma contadora sobrecarregada que todos conheciam e outra como uma mulher sentada silenciosamente sobre milhões. Durante as 2 semanas seguintes, Felipe e eu criamos o fundo, resgatamos o prêmio e abrimos contas de investimento.
Juntos construímos um plano de longo prazo que garantiria segurança financeira para o resto da minha vida, mesmo que eu vivesse até os 100 anos. O dinheiro existia agora real tangível repousando silenciosamente em contas com meu nome nelas. No entanto, nada na minha rotina refletia esse fato. Eu ainda me arrastava para o escritório todas as manhãs, trocava a conversa fiada habitual sobre contas e prazos e dirigia para casa no mesmo Corolla cansado. O peso do segredo começou a me pressionar, uma mistura estranha de poder e isolamento. Comecei a pensar na minha família com mais frequência. Eles comemorariam comigo se soubessem, ou eu simplesmente me tornaria um recurso a ser explorado, um suprimento interminável de dinheiro aos olhos deles. A incerteza me corroía, até que em uma noite sem dormir, uma ideia começou a tomar forma. E se eu pudesse descobrir a verdadeira natureza deles, sem nunca expor meu segredo? E se eu pudesse testar silenciosamente a lealdade deles, antes de decidir quem, se alguém, merecia compartilhar essa fortuna? Pela manhã o plano havia se solidificado. Eu encenaria uma emergência financeira. Não algo catastrófico, apenas sério o suficiente para importar. Eu abordaria cada parente com a mesma história e o mesmo pedido de ajuda. As respostas deles me diriam tudo o que eu precisava saber. Antes de seguir em frente, agendei outra consulta com Felipe para garantir que todas as proteções financeiras fossem à prova d'água. Juntos revisamos os arranjos e investimentos diversificados, um fundo de caridade e uma conta corrente modesta que permitia saques pequenos e verossímeis sem levantar suspeitas. O resto da fortuna estava trancado onde ninguém além de mim poderia alcançar. Está tudo pronto, Camila, disse Felipe me entregando uma pasta. Seu futuro financeiro é intocável. Você poderia largar o emprego hoje se quisesse. A noção era tentadora, mas balancei a cabeça. Se eu me demitir, de repente todos vão notar, disse eu. Vou continuar trabalhando até saber meu próximo passo. Naquela noite, convidei Carla para jantar. Sentamos na pequena varanda, taças de vinho capturando a luz do pôr do sol. Eu não tinha contado a ninguém sobre minha riqueza secreta, mas a solidão de tudo isso me empurrou a compartilhar pelo menos parte do meu plano com ela. Estive pensando em fazer um pequeno experimento, disse eu cautelosamente. Carla inclinou a cabeça. Que tipo de experimento? Hesitei e depois contei. Vou dizer à minha família que perdi o emprego e preciso de dinheiro. Quero ver quem realmente ajuda. Quem se importa o suficiente para estar lá quando eu sou quem precisa. As sobrancelhas dela se franziram em preocupação. Camille, isso soa manipulador. Por que você faria algo assim? Porque estou exausta de ser a confiável, respondi evitando o olhar dela. Quero ver se algum deles faria o mesmo por mim. Carla suspirou, pousando a taça. Mas enganá-los, isso não é você. Por que não apenas conversar com eles, dizer como se sente? Dei uma risada seca. Você conhece minha família, Carla. Conversas honestas não são exatamente nossa especialidade. Você viu como eles me tratam, disse eu baixinho. Carla franziu a testa. Ainda assim, isso não parece certo. O que você espera provar? Não estou tentando provar nada, respondi rapidamente, embora mesmo, enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que não eram inteiramente verdadeiras. Só preciso saber quem genuinamente se importa comigo e quem só me vê como uma conta bancária. Ela balançou a cabeça lentamente. Cami, acho que você é quem vai se machucar aqui. Mas posso ver que você já decidiu. Ela estava certa. O plano vinha se formando o dia todo e naquela noite estava totalmente construído. Eu tinha decidido por uma história que soava plausível, mas não dramática o suficiente para levantar suspeitas. A empresa de marketing tinha falido depois de perder seus maiores clientes. Eu diria a eles que estava subitamente desempregada e precisava de R$5.000 para cobrir aluguel e contas médicas enquanto procurava uma nova posição. A quantia era grande o suficiente para importar, mas não tão grande que parecesse inventada. E cada pessoa que planejei abordar poderia facilmente pagar. Fiz uma lista. Mamãe e Walter, papai e Estefânia, Luísa e o marido Paulo, Jonas, tia Marta, tia Helena e o primo Renan. 10 pessoas no total.
Cada um deles tinha se apoiado em mim em algum momento por dinheiro, por favores, por apoio emocional, e eu sempre disse sim. Agora era minha vez de ver quem retribuiria a gentileza. No dia seguinte, Carla relutantemente me ajudou a ensaiar a história apesar de seu desconforto. Você precisará parecer preocupada, mas composta, alertou ela. E certifique-se de ter detalhes prontos. As pessoas farão perguntas. Anotei notas enquanto ela falava. Vou dizer que o CEO foi pego desviando fundos e que a empresa está sob investigação. Isso explica o fechamento repentino e por que não recebi meu pagamento final. E quando perguntarem sobre a busca de emprego, direi que estou me candidatando sem parar. Mas vagas de contabilidade estão difíceis de encontrar agora. Vou mencionar que tenho algumas entrevistas, mas nada confirmado ainda, e que minhas economias secaram depois de pagar por exames médicos recentes. Cada pedaço da história foi cuidadosamente construído para parecer credível e simpático apenas o suficiente para fazê-los decidir se ajudariam ou não. Enquanto revisava tudo, a culpa me picou. Talvez Carla estivesse certa. Talvez isso fosse manipulador. Mas então me lembrei de cada vez que esvaziei minha conta bancária para resgatar outra pessoa. Cada promessa não cumprida. Cada obrigado que virou silêncio. A picada dessas memórias endureceu minha determinação. Isso não era apenas sobre testar lealdade. Era sobre autopreservação. Até rascunhei uma lista de previsões. Mamãe provavelmente ofereceria algum dinheiro, mas não o valor total. Papai transformaria isso em uma palestra sobre orçamento e talvez enviasse uma contribuição simbólica. Luísa alegaria que as despesas das crianças tornavam impossível ajudar. Jonas nem fingiria. Walter e Estefânia me descartariam imediatamente. Tia Helena moralizaria sobre mau planejamento financeiro. E Renan? Bem, Renan provavelmente ofereceria garantias vazias, promessas de ajudar que se dissolveriam em desculpas no momento em que o dinheiro fosse mencionado. A única pessoa que eu realmente acreditava que poderia aparecer era a tia Marta. Embora tivesse menos para dar ela, sempre foi a única a aparecer, não importava o quão inconveniente ou caro fosse para ela. Ainda assim tentei moderar minhas expectativas. 5.000 reais não era uma quantia pequena para uma professora de escola pública que vivia sozinha. O plano foi finalizado. Na semana seguinte, eu contataria cada parente um por um, contaria a mesma história cuidadosamente ensaiada e observaria suas reações. Só depois disso, eu decidiria quem era digno de saber sobre minha fortuna secreta e quem já havia me mostrado o que eu precisava saber. Com uma mistura estranha de energia nervosa e determinação, peguei meu telefone e fiz a primeira ligação. Decidi começar com minha mãe. Diana sempre se pintou como a matriarca altruísta muitas vezes, nos lembrando de como havia deixado de lado suas próprias ambições pelo bem de seus filhos. Se alguém provavelmente daria uma mão, deveria ter sido ela. Meus dedos tremiam levemente enquanto discava o número dela. Ela atendeu após o terceiro toque, o tom distraído. Oi, mãe, comecei injetando tensão suficiente na voz para soar verossimilmente angustiada. Sou eu, Cami. Querida, o que houve? Você parece chateada. Essa foi minha deixa. Lancei a história que havia criado. O fechamento repentino da empresa, o pagamento final perdido, as ansiedades sobre aluguel, não pago e contas médicas. Eu podia ouvir a respiração dela se aprofundar enquanto eu falava o tom de mãe, preocupada, surgindo lentamente. Oh, querida, isso é horrível, disse ela finalmente. Você solicitou o seguro-desemprego e seu fundo de emergência. Solicitei, disse a ela. Mas o seguro vai demorar semanas e minhas economias acabaram depois de pagar por alguns exames médicos recentes. Evitei deliberadamente explicar para que eram os exames, deixando a imaginação dela preencher o resto. Finalmente disse suavemente. Odeio pedir, mas realmente preciso de ajuda. Cerca de 5.000 reais só para passar este mês. Eu te pago assim que puder. O silêncio que se seguiu esticou-se desconfortavelmente. Ah, Cami, suspirou ela finalmente. Sabe, Walter, e eu acabamos de dar entrada na casa do lago. As coisas estão apertadas agora. A voz dela endureceu ligeiramente, passando da preocupação para a justificativa. Talvez você deva falar com seu pai ou com a Luísa. O Paulo está indo bem no hospital.
Prefiro não pedir ao papai, disse eu honestamente. E a Luísa tem as crianças e todos os custos da escola particular. Bem, respondeu ela após uma pausa. Deixe-me ver o que o Walter diz, mas não posso prometer nada. Você sabe como ele é exigente com... Bem, você sabe. Eu sabia. Walter deixou claro desde o primeiro dia que suas finanças não se estendiam a mim. O dinheiro dele era para minha mãe e os filhos que eles nunca tiveram. Ok, mãe, disse eu calmamente. Só me avise logo. O aluguel vence na semana que vem. Eu avisarei, querida. E sinto muito pelo seu emprego, disse mamãe suavemente. Mas essas coisas têm um jeito de acabar sendo para o melhor. Talvez seja a hora de considerar uma carreira mais estável. Depois de encerrar a ligação, anotei a reação dela no diário que comecei para este experimento. Ela demonstrou simpatia, sim, mas seu primeiro instinto foi redirecionar a responsabilidade para outro lugar. Ela não disse não abertamente, mas eu já podia imaginar como a discussão dela com Walter terminaria. Um pedido de desculpas educado, uma desculpa e nenhum dinheiro enviado. No dia seguinte, encontrei meu pai Gregório para um café. Escolhi um café movimentado no centro, esperando que um ambiente público pudesse moderar a resposta dele. Assim que me sentei, ele me examinou. Você parece cansada, disse ele de forma prática. Sorri fracamente e lancei minha história preparada. Ele ouviu com a expressão de um homem corrigindo uma prova desapegado analítico, ocasionalmente assentindo, mas nunca demonstrando emoção. Quando finalmente mencionei os 5.000 reais, ele se recostou, cruzou os braços e suspirou. Cassandra, começou ele em seu tom familiar de palestra. Sempre te disse para ser financeiramente responsável. É exatamente por isso que eu disse que você deveria ter 6 meses de despesas guardados. O que aconteceu com esse plano? A vida aconteceu, pai? Respondi cuidadosa para soar cansada, mas não defensiva. Contas médicas, consertos de carro. Você sabe como é? Nem todo mundo consegue economizar tanto. Ele balançou a cabeça lentamente. E agora você espera que os outros te salvem. Você olhou seus hábitos de consumo. Você realmente precisa morar nessa área e suas assinaturas de streaming. A conversa se arrastou por 20 longos minutos, enquanto ele dissecava minha suposta má gestão financeira, me dando sermão sobre orçamento, tendências de emprego e a virtude do sacrifício. Ele nunca mencionou realmente ajudar. Eu adoraria te ajudar. Cami, disse ele finalmente, dando um tapinha na minha mão, no que deveria ser um gesto reconfortante. Mas Stefania e eu estamos nos preparando para a aposentadoria. Mexer nesses fundos seria irresponsável. Você vai me agradecer mais tarde. Essa experiência vai construir caráter. Às vezes chegar ao fundo do poço nos ensina o que realmente importa. Sorri fracamente, segurando lágrimas que não eram inteiramente parte da atuação. Mesmo esperando esse tipo de resposta, não suavizou a dor de ser descartada tão facilmente. A próxima na minha lista era Luísa. Dirigi até a casa suburbana imaculada dela naquela tarde de sábado. Paulo estava jogando golfe, o que significava que podíamos conversar em particular. Cami, que surpresa, disse ela alegremente ao abrir a porta. As crianças estão na natação, entra. A casa parecia a saída de uma revista de estilo de vida. Pisos polidos, móveis de grife, retratos de família perfeitamente organizados em cada parede. Sentamos em sua cozinha reluzente, bebendo lattes feitos com o tipo de máquina de café expresso que provavelmente custava mais do que meu carro. Quando contei a ela sobre perder meu emprego, a mão dela voou para a boca. Ai, meu Deus, isso é terrível! Ela engasgou, estendendo a mão sobre a ilha de mármore para apertar a minha com uma simpatia perfeitamente manicurada. Não acredito que eles fechariam assim. Coitada de você, disse Luísa, o tom suave e os olhos arregalados de preocupação. Por um momento fugaz, pensei que talvez ela me surpreendesse. Talvez ela se apresentasse quando importasse. Então mencionei os 5.000 reais. A expressão dela vacilou, a simpatia desaparecendo em um desconforto educado. Ah, bem, este realmente não é o melhor momento, começou ela desviando o olhar. Acabamos de comprar o novo Audi no mês passado e as mensalidades da escola das crianças pesaram. Além disso, estamos reformando o banheiro principal. Ela deu uma risada pequena e desconfortável.
Paulo cuida da maior parte das nossas finanças e ele é muito rigoroso com o que gastamos. Eu entendo, disse eu suavemente. Não pediria se não fosse urgente. Eu sei, disse ela rapidamente, a voz um tom brilhante demais. Deixe-me falar com o Paulo e ver o que podemos fazer. Talvez possamos ajudar com uma quantia menor. Ou talvez você possa ficar aqui por um tempo. O quarto de hóspedes está cheio de caixas agora, mas poderíamos esvaziar. Sorri fingindo considerar. É gentileza sua, mas preciso ficar na cidade para entrevistas. Ela assentiu, prometendo ligar assim que falasse com Paulo, embora seu olhar desviado me dissesse exatamente como aquela conversa seria. A resposta de Jonas foi pior. Mandei uma mensagem com a mesma história adicionando detalhes suficientes para soar genuína. A resposta dele veio em minutos. Que droga maninha! Tô super apertado agora também. Te ligo depois. Ele nunca ligou. Meus contatos posteriores foram ignorados e quando tentei ligar o telefone foi direto para a caixa postal. O silêncio doeu mais do que eu esperava, especialmente vindo do irmão que pegou milhares emprestados de mim ao longo dos anos, sempre prometendo me pagar assim que as coisas melhorassem. Quando liguei para Estefânia, a esposa do meu pai, ela não se preocupou em disfarçar sua indiferença. Cassandra, sei que isso deve ser estressante, disse ela secamente. Mas Gregório e eu simplesmente não estamos em posição de ajudar agora. Talvez seja uma chance para você reavaliar suas finanças. Já pensou em encontrar um colega de quarto ou se mudar para uma área mais barata? Lembrei-a de que ajudei a financiar reparos na cabana de férias deles no ano anterior. O tom dela se aguçou instantaneamente. Isso foi diferente. É uma propriedade familiar compartilhada e você se beneficiou dela também. O fato de eu ter sido convidada para lá apenas uma vez por uma única tarde era aparentemente irrelevante. A resposta de Walter fez a dela parecer gentil em comparação. Quando liguei, ele não perdeu tempo com conversa fiada. Você não é minha filha, disse ele secamente. Apoiei sua mãe por anos, mas seus problemas financeiros não são minha responsabilidade. Talvez você devesse ter escolhido uma carreira que realmente pague. Então ele desligou. Renan pelo menos fingiu se importar. Ele respondeu a mensagem quase imediatamente, cheio de simpatia. Com certeza, Cass, eu ajudo. Vamos almoçar amanhã. Eu levo um cheque. O alívio brilhou por um momento, mas no dia seguinte ele mandou mensagem 1 hora antes de nos encontrarmos. Surgiu um imprevisto. Vamos remarcar em breve. Claro, ele nunca remarcou, nunca entrou em contato. E depois de algumas mensagens sem resposta, Renan simplesmente parou de responder completamente. A reação da tia Helena foi a menos chocante de todas, embora ainda conseguisse doer. Bem, Cassandra, disse ela secamente, sempre soube que aquela sua empresa estava em terreno instável. Disse ao seu pai, anos atrás, que você deveria ter aceitado aquela vaga no banco, mas ninguém nunca me ouve. O que se seguiu foi um longo monólogo sobre como vários parentes enfrentaram dificuldades financeiras e se reergueram sem nunca recorrer a esmolas. Naquela noite, Luísa mandou mensagem para me avisar que a tia Helena já estava compartilhando minha suposta imprudência financeira com metade da família. Depois de uma semana cheia de rejeições, desculpas e ligações não retornadas, eu estava esgotada. O experimento confirmou tudo o que eu temia. 7 pessoas que se apoiaram em mim em seus piores momentos não podiam oferecer nem mesmo um apoio modesto quando a situação se inverteu. Saber disso intelectualmente não tornava a verdade mais fácil de engolir. Então meu telefone tocou. Era a tia Marta. Cami, querida, sua mãe me contou sobre o emprego, disse ela, a voz quente e cheia de preocupação. Você está aguentando bem. Eu nem tinha entrado em contato com ela ainda. Ela ouviu falar e entrou em contato primeiro. Só isso dizia mais do que qualquer promessa de dinheiro jamais poderia. Estou aguentando, disse eu, incapaz de disfarçar a emoção na minha voz. Ótimo. Escute, vamos almoçar amanhã. Por minha conta, disse ela com firmeza. No dia seguinte, nos encontramos em um pequeno restaurante aconchegante perto do apartamento dela. Marta parecia exatamente como sempre, cabelos com mechas prateadas presos em um rabo de cavalo frouxo jeans e um cardigan com botões trocados.
um sorriso gentil que chegava aos olhos. Ela me abraçou forte antes de nos sentarmos. Sinto muito pelo que aconteceu, querida. Aquela empresa não merecia você de qualquer maneira. Enquanto comíamos, ela ouviu atentamente fazendo perguntas práticas sobre minha busca de emprego e oferecendo-se para me conectar com alguns de seus colegas aposentados que poderiam saber de vagas. Quando nossos pratos foram retirados, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope deslizando-o em minha direção. Quero que fique com isso, disse ela suavemente. São 3.000 reais. Sei que não é tudo o que você precisa, mas vai ajudar com o aluguel. Olhei para aquilo sem palavras. Marta, não posso aceitar isso. É muito. Bobagem, disse ela afastando meu protesto. Família ajuda família. E se precisar de um lugar para ficar para economizar no aluguel, meu sofá vira cama. Não é chique, mas você é bem-vinda o tempo que precisar. Lágrimas turvaram minha visão. Não do tipo controlado e deliberado que usei durante as outras conversas, mas do tipo cru e inesperado que vinha de ser vista. Obrigada, sussurrei. Não se preocupe em me pagar de volta imediatamente, disse ela apertando minha mão. Apenas se reerga e desta vez encontre um trabalho que te faça feliz. A vida é curta demais para ficar em um lugar que não te valoriza, disse Marta quando saímos do restaurante. Ela me abraçou novamente antes de eu entrar no meu carro. Você vai ficar bem, Cami. Você é inteligente e capaz. Isso é apenas um desvio. Dirigindo para casa, segurei o envelope que ela me deu como se fosse algo sagrado. 3.000 reais. Dinheiro que eu sabia que ela não podia dispensar facilmente. A diferença entre a bondade dela e a indiferença de todos os outros me atingiu com força. A única pessoa que se apresentou foi aquela que tinha menos para dar. Mais tarde naquela noite não conseguia afastar o pensamento, então fiz uma pequena investigação. O que encontrei fez meu estômago revirar. Aqueles 3.000 reais representavam quase todas as economias de Marta. Ela vinha gerenciando silenciosamente complicações do diabetes tipo 2, e seus custos com medicação haviam subido recentemente. Ela até tinha assumido sessões extras de tutoria depois da escola para cobrir a diferença. A constatação me deixou sem fôlego. Marta, a única pessoa que mais lutava, me ofereceu quase tudo o que tinha livremente e sem expectativa. Enquanto isso, minha mãe havia gasto 8.000 reais reformando o banheiro apenas um mês antes e não podia dispensar 5 para a filha. No dia seguinte, convidei Marta para jantar no meu apartamento. Quando ela chegou, afundou no meu sofá velho, sorrindo suavemente, embora eu pudesse ver o cansaço em seus olhos, linhas gravadas um pouco mais fundo do que antes. Trouxe uma xícara de chá para ela e sentei ao lado dela. Marta, tem algo que preciso te contar. Comecei minhas mãos tremendo levemente. Não fui completamente honesta com você. Ela olhou para mim com curiosidade gentil, não alarme. O que foi, querida? Não perdi meu emprego, confessei apressadamente. A empresa está bem. Inventei a história para ver quem na família ajudaria se eu realmente precisasse. Marta ficou em silêncio por alguns segundos apenas me estudando. Então assentiu lentamente. Entendo. Você está brava comigo? Perguntei rapidamente, o pavor apertando minha garganta. Perder a confiança dela seria pior do que qualquer rejeição que enfrentei naquela semana. A testa dela franziu ligeiramente, mas o tom permaneceu calmo. Não brava. Talvez um pouco triste, admitiu ela. Triste por você ter sentido que precisava testar as pessoas para saber onde você está. Ela tomou um gole de chá pensativa. Mas não posso dizer que não entendo. Nossa família nem sempre te tratou com gentileza. Você foi a única que ofereceu ajuda, disse eu baixinho. Todos os outros me ignoraram ou deram desculpas. Marta suspirou, o som cheio de sabedoria cansada. As pessoas revelam quem são quando a generosidade lhes custa algo, disse ela suavemente. Aprendi essa lição há muito tempo. O que você quer dizer? Perguntei. Ela pousou a xícara cruzando as mãos no colo. Meu ex-marido Roberto, disse ela. Eu já te contei a verdadeira razão pela qual nos divorciamos. Balancei a cabeça. A história da família sempre foi vaga, apenas que eles tinham se distanciado com o tempo. Recebi uma pequena herança quando minha avó faleceu, disse Marta suavemente.
Cerca de 50 mil reais. Não uma fortuna, mas para nós na época parecia um milagre. Ela deu um sorriso melancólico. Roberto imediatamente começou a falar sobre todas as coisas que poderia fazer com aquilo, investir nos empreendimentos dos amigos, começar algum grande projeto. Eu queria guardar, talvez usar para uma casa algum dia. Discutimos sobre isso por meses. O que aconteceu? Perguntei baixinho. Uma tarde descobri que ele falsificou minha assinatura e esvaziou a maior parte da conta, disse ela, a expressão calma, mas cansada. Ele colocou o dinheiro em um restaurante que o amigo estava abrindo. Faliu em 1 ano. Quando o confrontei, sabe o que ele disse? Ela fez uma pausa a olhos distantes. Ele me disse que era nosso dinheiro, não meu, e que ele tinha tanto direito a ele quanto eu, como se a herança estar no meu nome não significasse nada. Olhei para ela atordoada. Eu nunca soube. Todo mundo sempre disse que vocês apenas se distanciaram. Marta deu uma risada pequena e sem humor. Essa versão era mais fácil para a família engolir. Então ela estendeu a mão e pegou a minha. A verdade é que aprendi algo difícil naquela época. Algumas pessoas veem você não como uma pessoa, mas como uma oportunidade. É uma lição dolorosa. Sinto muito, disse eu apertando a mão dela gentilmente. Foi há muito tempo, disse ela com um pequeno encolher de ombros. Mas me ensinou algo sobre dinheiro e sobre pessoas. O dinheiro não mostra apenas quem os outros são, Cami. Mostra quem nós somos. Reflete nossas escolhas, nossas prioridades, nossa compaixão. É um espelho, se você for corajosa o suficiente para olhar. As palavras dela atingiram algo profundo dentro de mim, e antes que eu pudesse me conter, a verdade escapou. Marta, tem outra coisa que preciso te contar. Algo grande. Respirei fundo. Ganhei na loteria há 3 semanas. 200 milhões de reais. Os olhos dela se arregalaram, mas ela não engasgou nem recuou. Simplesmente esperou que eu continuasse. Não contei a ninguém, disse eu. Nem mamãe, nem papai, nem Luísa ou Jonas. Nem mesmo a Carla. Você é a primeira a saber. Oh, Cami, sussurrou ela. Isso é incrível. Isso muda tudo. Eu sei, disse eu calmamente. E é por isso que fiz o teste. Eu tinha que saber quem estaria lá por mim. Não pelo que eu poderia dar a eles, mas por quem eu sou. Marta assentiu lentamente. Eu entendo, disse ela. Mas o que acontece agora? Isso é o que ainda estou tentando descobrir, admiti. O dinheiro está seguro. Tenho um bom advogado, um fundo de investimentos. Mas quando se trata da minha família, eu simplesmente não sei. Ela demorou um momento antes de responder. Você não deve nada a eles, Cami. A nenhum deles, nem mesmo a mim. Mas eu quero te ajudar, disse eu, minha voz subindo um pouco. Suas contas médicas, seu apartamento, tudo o que você precisar. O sorriso dela era suave e gentil. Querida, eu não preciso de nada. Minha vida pode ser pequena, mas é minha. Meu apartamento está cheio de livros, plantas e memórias. Estou satisfeita. Meu carro funciona na maioria dos dias, disse Marta com um sorrisinho irônico. Tenho meus alunos, meus livros e agora este segredo adorável com minha sobrinha favorita. Ela deu um tapinha gentil na minha mão. Só saber que você está segura e feliz, isso é mais do que suficiente para mim. O altruísmo dela quebrou algo dentro de mim. Ali estava uma mulher que me deu quase tudo o que tinha quando acreditava que eu estava desesperada. E agora, sabendo que eu valia milhões, não queria nada em troca. Conversamos até tarde da noite, e quanto mais falávamos, mais gritante se tornava o contraste entre sua graça silenciosa e o egoísmo do resto da minha família. Enquanto eu realizava meu pequeno teste, a notícia da minha crise financeira se espalhou pela família. Não como preocupação, mas como fofoca. Meu telefone vibrou com mensagens naquela noite. A primeira foi da minha mãe. Soube que você pediu dinheiro para a Luísa também. Deveria ter me dito que estava pedindo para todo mundo. Parece que está tentando nos colocar uns contra os outros. Depois uma do meu pai. Estefânia diz que você tem ligado para a família toda pedindo esmolas. Esse é exatamente o tipo de comportamento irresponsável sobre o qual venho te avisando. Cada mensagem confirmava o que eu já sabia. Em vez de compaixão, oferecia um julgamento.
Em vez de união, sussurros e culpa. Minha suposta família transformou meu pedido de ajuda fabricado em uma acusação moral. Prova aos olhos deles de que eu era imatura, manipuladora ingrata. E ao fazer isso, eles se expuseram muito mais do que eu jamais poderia ter feito com palavras. Na manhã seguinte, encontrei Felipe para finalizar os planos de longo prazo para o dinheiro. Entrei no escritório dele com uma sensação de certeza que não sentia há anos. Quero criar um fundo para minha tia Marta, disse a ele. Algo que cubra as contas médicas dela e lhe dê uma aposentadoria segura e confortável. Mas estruturado de forma que pareça um presente não caridade. Ela é orgulhosa e quero honrar isso. Felipe assentiu pensativo fazendo anotações. Podemos estabelecer um fundo familiar que distribua uma mesada mensal. Dessa forma, ela nunca precisa gerenciar uma quantia única e parece natural não transacional. Perfeito, disse eu, e quero comprar uma casa para ela. Nada chamativo, apenas um lugar térreo aconchegante perto de onde eu me estabelecer. Deve ser fácil de manter e acessível para as necessidades de saúde dela. Passamos a hora seguinte mapeando investimentos em empreendimentos filantrópicos e novos objetivos pessoais. Eu disse a ele que planejava me demitir do meu emprego e me dedicar a lançar uma organização sem fins lucrativos para idosos que vivem sozinhos, inspirada não apenas por Marta, mas por inúmeros outros como ela, que lutam silenciosamente e dão mesmo assim. Felipe olhou para cima depois de um momento. E sua família? Perguntou ele com cuidado. Você pretende contar a eles sobre os ganhos? Balancei a cabeça. Agora não, talvez nunca, disse eu. Mas planejo convocar uma reunião de família para abordar os rumores sobre minhas finanças e colocar um ponto final nas coisas. Mais tarde, naquela tarde, finalmente liguei para Carla. Pela primeira vez, contei tudo a ela sobre a loteria, o fundo, a decepção e as revelações que se seguiram. Ela ficou em silêncio por um momento, depois que terminei, depois exalou lentamente. Não acredito que você passou por tudo isso, disse ela. Mas eu entendo. Realmente entendo. Carla riu quando terminei de explicar tudo. E agora? Perguntou ela, provocando. Você vai virar uma daquelas milionárias excêntricas que ainda recorta cupons e dirige um carro com a luz da injeção eletrônica acesa. Não pude deixar de rir. Não me vejo estocando sachês de ketchup, disse eu. Mas também não vou comprar Bentleys. Quero que o dinheiro importe. Que realmente faça algo bom. E isso começa com a Marta. Ela merece, concordou Carla suavemente. Mas e quanto a todos os outros U's que falharam no seu teste? Ainda estou decidindo, admiti. Marquei uma reunião de família para domingo. Disse a eles que tenho algo importante para anunciar. Quando o dia chegou, fiquei honestamente surpresa que todos apareceram. Minha mãe e Walter chegaram primeiro, seguidos pelo meu pai e Estefânia, depois Luiz e Paulo, perfeitamente vestidos claro. Até Jonas veio embora, tivesse ignorado todas as mensagens que enviei por semanas. Tia Helena entrou por último, usando desaprovação como perfume. Marta foi a única que sorriu, capturando meu olhar com um ar de compreensão silenciosa ao entrar. Todos se reuniram na minha pequena sala de estar, olhando em volta com vários graus de curiosidade e julgamento, claramente se perguntando por que eu os havia convocado. Respirei fundo e os encarei. Obrigada por terem vindo, comecei. Sei que tem havido muita conversa sobre minhas finanças ultimamente e eu queria esclarecer as coisas. Minha mãe se mexeu desconfortavelmente na cadeira. A atenção de Jonas caiu de repente para a tela do telefone. Luiz e Paulo trocaram um olhar cansado. A verdade é que estou bem, continuei. Aceitei uma nova posição, uma com melhor salário e benefícios. Não era mentira. Eu tinha de fato me nomeado diretora executiva da minha nova fundação com um salário simbólico modesto. Começo no mês que vem. Bem, isso é uma notícia maravilhosa, disse minha mãe rapidamente, o alívio inundando sua voz. Estávamos todos tão preocupados com você. Pela sala, uma onda visível de tranquilidade percorreu o grupo. Eles esperavam um pedido de ajuda, talvez até um confronto. Em vez disso, estavam sendo liberados da responsabilidade. Então, disse meu pai, a voz afiada de suspeita, por que todo o alvoroço antes?
Por que procurar todo mundo pedindo dinheiro se você tinha um novo emprego engatilhado? Encontrei os olhos dele uniformemente. Porque o emprego surgiu recentemente. Na época eu estava com problemas e achei que é para isso que serve a família, para ajudar uns aos outros quando as coisas ficam difíceis. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Estefânia foi a primeira a quebrá-lo. Todos nós temos nossas próprias obrigações financeiras, disse ela defensivamente. Nem sempre é possível ajudar mesmo que queiramos. Claro, disse eu suavemente. Todos temos que decidir o que e quem importa mais. Então me virei para Jonas, falando em prioridades. Jonas, não pude deixar de notar que você nunca respondeu quando pedi ajuda. E, no entanto, você não hesitou em me mandar mensagem no Natal passado, pedindo 3.000 para cobrir seu aluguel. O rosto de Jonas corou. Eu estava lidando com algumas coisas, murmurou ele. Eu simplesmente não tinha dinheiro para te dar naquela época. Você nem me ligou de volta, lembrei Jonas calmamente. Isso não teria lhe custado 1 centavo. O resto da reunião se desenrolou da mesma maneira. Eu expondo calmamente a hipocrisia que suportei, ele se contorcendo sob o peso de suas próprias desculpas. Ninguém pediu desculpas. Em vez disso, ofereceram racionalizações, desvios, até tentativas de me fazer sentir culpada por deixá-los desconfortáveis. Era surpreendente como a preocupação podia facilmente se transformar em autodefesa. Depois de 1 hora de conversa estranha e despedidas vazias, eles saíram um por um, deixando para trás o cheiro fraco de perfume caro, civilidade forçada. Quando a porta se fechou atrás do último deles, senti algo que não esperava. Não raiva, mas alívio. Eu não precisava expor meu segredo para recuperar meu poder. O dinheiro já tinha feito algo muito mais profundo. Tinha me libertado para ver minha família claramente e para traçar os limites que eu deveria ter traçado anos atrás. Marta ficou para trás, recolhendo silenciosamente as xícaras de café e pratos vazios. Você lidou com isso lindamente, disse ela suavemente. Não deve ter sido fácil. Foi mais fácil do que eu pensava, admiti. Pela primeira vez não tive medo de decepcioná-los, porque finalmente entendi, eles nunca me viram de verdade para começar. Ela sorriu calorosa e orgulhosa. Essa é uma constatação poderosa. Então, perguntou ela, o que vem a seguir? Sorri de volta. A seguir, começamos a procurar casas, para nós duas. 1 ano depois, minha vida não tinha quase nenhuma semelhança com a que eu vivia na noite em que verifiquei aqueles 6 números. Agora eu possuía uma casa bonita, mas modesta, em uma rua tranquila e arborizada com um jardim que me cumprimentava todas as manhãs em flor. A apenas alguns quarteirões de distância, Marta vivia em seu próprio bangalô aconchegante, um lugar térreo com portas largas e luz suave projetado para que ela pudesse se mover facilmente nos dias em que o diabetes tornava difícil caminhar. Minha organização sem fins lucrativos havia se tornado algo muito maior do que eu sonhara. Oferecíamos companhia, manutenção doméstica e assistência financeira de emergência para idosos que viviam sozinhos. Muitos deles, como Marta, já foi esquecidos ou ignorados por suas próprias famílias. Em 1 ano, alcançamos mais de 200 idosos pela cidade. Carla juntou-se à organização como coordenadora de extensão. Sua experiência em enfermagem e compaixão transformando cada visita em algo significativo. Nossa amizade permaneceu inalterada. Ainda tínhamos nossas noites de vinho semanais, só que agora aconteciam no meu pátio ensolarado em vez da minha varanda de apartamento apertada. Quanto à minha família, a dinâmica havia se reformulado silenciosamente. Ainda trocávamos ligações educadas em feriados, mensagens de aniversário e a visita tensa ocasional. Mas a ilusão de proximidade havia desaparecido, e com ela grande parte da dor. Sem a necessidade constante de aprovação ou a pretensão de intimidade, nossa distância tornou-se pacífica em vez de amarga. Eles ainda não tinham ideia sobre a loteria. Para eles eu estava simplesmente prosperando na minha nova carreira, finalmente bem-sucedida em uma área que me convinha. E isso estava ótimo, porque pela primeira vez na minha vida, o sucesso não era algo que eu precisava que mais alguém visse,
Era algo que eu podia sentir. Eles pareciam contentes em aceitar minha explicação vaga sobre o novo emprego sem fazer muitas perguntas, o que por si só me dizia tudo o que eu precisava saber, sobre quanto interesse genuíno eles já tiveram na minha vida. Houve momentos em que a tentação de contar a verdade cintilou em mim, especialmente quando Jonas ligou para apresentar seu mais recente empreendimento imperdível, ou quando Luísa reclamou sobre o aumento dos custos da reforma de sua cozinha. Mas a cada vez eu me lembrava do silêncio que havia recebido meus próprios pedidos de ajuda, e a decisão de não revelar nada se tornava fácil. Ainda assim, houve ocasiões em que surgiu uma necessidade real. Momentos em que a compaixão superou o ressentimento. Quando meu pai sofreu um ataque cardíaco leve e ficou com contas médicas altas, que seu seguro não cobriria totalmente. Paguei o saldo silenciosamente através do programa de assistência ao paciente do hospital. Mais tarde, quando Renan finalmente entrou na reabilitação para seu vício em jogos de azar, uma doação anônima apareceu para cobrir seu tratamento. Eles nunca souberam que fui eu e preferi assim. Marta e eu nos víamos com frequência, geralmente jantando juntas 2 vezes por semana. A saúde dela havia melhorado visivelmente. Cuidados médicos constantes, menos ansiedade financeira e uma vida calma e satisfatória a haviam transformado. Ela havia se aposentado do ensino, mas ainda se voluntariava vários dias por semana em um centro de alfabetização, ajudando crianças a se apaixonarem pela leitura, assim como ela me ajudou uma vez. Certa noite, enquanto estávamos sentadas lado a lado em sua varanda observando o céu ficar dourado e violeta, ela falou baixinho. "Sabe o que me surpreende?", disse ela. "Como tudo poderia ter sido diferente se você tivesse contado a eles sobre a loteria desde o início." Assenti, imaginando essa versão da minha vida. "Eles teriam sido atenciosos, afetuosos, talvez até bajuladores", disse eu com um pequeno sorriso. "E você nunca saberia o que era genuíno", respondeu Marta. "Esse conhecimento doloroso como foi, te deu liberdade." Ela estava certa. O experimento, embora duro, iluminou mais do que eu esperava. Ele removeu a ilusão, me mostrando quem realmente pertencia à minha vida e quem apenas ocupava espaço nela. Mas a lição mais profunda não foi sobre eles, foi sobre mim. Antes de tudo isso, eu havia atrelado meu valor ao que eu podia dar, ao quanto eu podia sacrificar, apoiar ou resgatar os outros. Eu tinha confundido autoanulação com amor e generosidade com pertencimento. A verdade era mais simples e muito mais gentil. O amor não é medido pelo que ele tira de você, mas pelo que ele permite que você mantenha sua dignidade, sua paz, seu senso de identidade. O amor de Marta provou que o amor verdadeiro dá livremente, mas também respeita limites, não exige reembolso e nunca confunde dependência com devoção. E por causa dela, eu finalmente aprendi a viver por essa verdade. Era constante e real lá nos momentos de silêncio, tanto quanto nas tempestades. No começo, mantive a verdade sobre meus ganhos escondida por medo, aterrorizada de que o dinheiro distorcesse as pessoas que eu amava, ou envenenasse a pouca confiança que restava entre nós. O que eu não esperava era que o segredo fizesse o oposto. Não distorcer meus relacionamentos, mas revelá-los. Ele descascou as camadas de atuação e me mostrou com clareza dolorosa quem todos sempre foram. O dinheiro não mudou ninguém. Ele simplesmente lançou uma luz sobre sua verdadeira natureza. Meu mundo agora era mais rico de maneiras que nada tinham a ver com riqueza. Cheio de propósito através da minha fundação Proximidade Genuína com Marta e Carla, e um senso de autoestima fundamentado que nenhuma aprovação externa poderia abalar. Acima de tudo, eu tinha paz, o tipo que vem quando você para de buscar validação de pessoas que não podem dá-la. O medo financeiro que me assombrou por anos se foi, mas também se foi a dor constante de ser vista e amada por aqueles que só valorizavam o que eu podia oferecer. Eu finalmente construí uma vida guiada por princípios, não por insegurança. Marta estendeu a mão, sua mão familiar quente contra a minha. "Você se saiu bem, garota", disse ela suavemente. "Não apenas com o dinheiro, com o que você aprendeu." Sorri através das emoções crescendo no meu peito. Tive a melhor professora. Enquanto o sol deslizava abaixo do horizonte, pintando o céu com faixas de rosa e ouro, pensei no caminho que me trouxe até aqui.
Do choque de ver aqueles números vencedores, a picada da decepção, à alegria tranquila de transformar aquela sorte inesperada em algo significativo. A loteria mudou minha vida sim, mas não das maneiras que eu imaginava. Não comprou felicidade nem consertou velhas feridas. Ela simplesmente me deu a liberdade de ver claramente, de escolher intencionalmente, de viver honestamente. No final, a coisa mais valiosa que ganhei não foi medida em reais. Foi o entendimento de que as pessoas que realmente pertencem à sua vida não são aquelas que aparecem quando você tem muito para dar, mas aquelas que permanecem quando tudo o que você pode oferecer é a si mesma. Você já testou a lealdade de alguém? O que isso revelou para você? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história falou com você, por favor, lembre-se de curtir e se inscrever para mais histórias reais sobre família, confiança e redescobrir o que realmente importa. E o mais importante, compartilhe isso com alguém que precisa ser lembrado de que seu valor não é definido pelo que pode dar. Obrigada por ouvir e que você encontre a clareza para ver a verdade em seus próprios relacionamentos.